nós vamos falar sobre uma mulher, de quem Jesus, ele cita essa mulher numa parábola. Então, assim, quando Jesus, ele está contando alguma coisa, e quando ele estava ensinando algo para os discípulos, que nos ensina até hoje, através de parábolas, nós não sabemos se essa história aconteceu de fato, né? Então, eu não sei se essa mulher, ela existiu de fato, mas o que eu sei é que modelos de mulher como esse existem. E nós podemos, muitas vezes, nos identificar com esse modelo de mulher. Porque nesse contexto que nós vamos ler hoje, que nós vamos conversar hoje, que está lá em Lucas 15, dos versículos 8 e 10, tá bom? Que conta essa parábola que Jesus contou ali para os discípulos e que ele usou para ensinar algo importante naquele momento, nos ensina algo importante hoje, né? E nós vamos falar então sobre a restauração do que se perdeu. Será que é possível recuperar aquilo que foi perdido? Será que é possível restaurar aquilo que foi perdido? Essa parábola mostra para a gente que há. E aí eu quero deixar já uma pergunta aqui, para que vocês fiquem pensando nisso enquanto a gente medita nessa palavra. Há algo que você tenha perdido, que precisa ser encontrado? Então, eu já quero aí que você deixe o Espírito Santo falar ao teu coração, se há algo na tua vida que você perdeu e que você gostaria de recuperar. E que talvez você nem se lembre mais que você perdeu, porque já faz tanto tempo que parece que você se acostumou a não ter mais isso na sua vida. Então, eu quero que você pense sobre isso, porque nós vamos falar sobre a restauração daquilo que foi perdido. Então, lá em Lucas, no capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas para os discípulos. Muito interessante. Ele começa o capítulo 15 falando da parábola da ovelha perdida. Aquela que se perdeu, aquela história, sabe? Que Jesus larga as 99 para buscar uma que se perdeu, né? Então, é a parábola da ovelha perdida. Ele deixa as 99 para buscar aquela ovelha perdida. Os teólogos, assim, quando eu fui estudar, eles dizem que essa ovelha, ela se perdeu por displicência. E aí eu fiquei pensando, por que ela se perdeu por displicência? Quando você vai estudar um pouquinho sobre a ovelha, o animal mesmo, ovelha, tem algumas características muito interessantes sobre a ovelha e por que Jesus usa a ovelha dentro dessa simbologia, né? A ovelha, ela está protegida quando ela está ali, no bando dela, com as outras ovelhas. Então, é dessa forma que ela se fortalece. Então, por isso que Jesus usa muitas vezes esse contexto para falar da própria igreja. Nós somos ovelhas, né? Ovelhas pastoreadas por um pastor. O nosso pastor real é Jesus. Mas aqui, dentro da simbologia do corpo de Cristo, aqui no contexto humano, nós também somos pastoreadas por um pastor humano. Aqui, nesse caso, PIB Montenegro, nós somos pastoreadas pelo pastor Marco. Ele nos pastoreia como ovelha desse rebanho da PIB de Montenegro, certo? Então, essa ovelha, ela se perdeu por displicência. Ela não prestou atenção, talvez, no que estava acontecendo. Ela resolveu se afastar do bando por algum motivo. Ela resolveu deixar de vir aos cultos por algum motivo que a gente desconhece. E ela se perdeu do bando. Quando ela viu, ela não sabia mais como voltar para aquele grupo dela. Porque ela foi indo, tomou um outro caminho e daqui a pouco ela se perdeu e ela não sabia como voltar. Porque é isso que acontece com a ovelha. Ela precisa ser encontrada. Ela não vai saber o caminho de volta. Quem traz ela para o caminho de volta é o pastor. Então, o pastor de ovelhas vai lá buscar. Por isso essa simbologia. Ele deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. E é muito interessante esse contexto da parábola da ovelha perdida, porque é comum, às vezes, a gente ouvir assim, ó. E eu já ouvi isso muitas vezes, porque eu sou esposa de pastor e o meu marido é pastor. Então, é comum a gente ouvir isso. Como assim? Eu não estou indo mais para a igreja e o pastor não veio atrás de mim. Como assim? Ele não deixou todo o rebanho para vir me buscar. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A ovelha que diz isso,
ela não se perdeu. Ela sabe o endereço da igreja. Ela não é uma ovelha perdida, entende? Então, essa analogia, essa parábola não cabe para esse caso. Não é a ovelha que está lá na casa dela, assistindo o culto online, né, e que saiu da igreja, porque não concordou com o que o pastor falou, porque ficou chateada, porque falou, ai, mas olha, na igreja tem pecado. Não, não é essa que saiu, porque alguma coisa aconteceu do jeito que ela não gostava, e ela diz assim, como assim o pastor não veio atrás de mim? Não, ela não está perdida, ela sabe o endereço da igreja, ela que não quer voltar. Entende? Então, não cabe. Então, a gente tem que... Por isso que a gente tem que analisar o texto, o contexto e aquilo que está querendo dizer. Então, essa ovelha, ela se perdeu por displicência. Em algum momento, ela se perdeu do bando, resolveu, de curiosidade, andar por outros lugares, só que ela não consegue caminhar sozinha. Então, ela está perdida. Ela não sabe mais como voltar. Ela não conhece mais como é que faz para encontrar aquele caminho. Então, é disso que Jesus estava falando. Aí, sim, ele larga as 99 protegidas lá no bando e vai buscar aquela e traz de volta para o bando. Ficou claro? Então, isso fala também de restauração, mas da ovelha que estava perdida. Então, não é a ovelha rebelde, é a ovelha perdida. Displicência não é rebeldia. Displicência, às vezes, é... Sabe quando a gente está meio distraído? Já aconteceu isso com você? Você está andando de carro... E aí você está meio distraída e você pega o caminho errado? Então, você se perdeu porque você queria se perder? Você pegou o caminho errado porque você queria pegar o caminho errado? Não, você estava distraída e se perdeu, ok? Aí, o que vai acontecer? Você fica perdida um tempo, não é? Gente, quando não tinha o Waze, eu lembro, quando a gente usava mapa para ir para algum lugar, era muito interessante, né? Meu pai dirigia com o mapa na mão. E no caminho, quando ele errava, quando ele entrava para um lugar errado, gente, era uma confusão para poder voltar para aquele caminho. E aí parava, perguntava, não, ó, é aqui, vai ali, direita, esquerda, desenhava, pegava o papelzinho, desenhava o caminho. Então, errou o caminho porque estava desatento. Então, o que aconteceu com essa ovelha foi isso. Ela estava desatenta, ela foi displicente, e ela pegou o caminho errado. E aí Jesus vai lá e busca ela. E aí Jesus vai dizer no final que alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É assim que ele termina. Então, ele vai dar uma ênfase para o arrependimento. Falou, eu fui buscar aquela, e se os 99 que ficaram protegidos não entenderam que eu tive que sair para buscar aquela ovelha displicente, que por desatenção perdeu o caminho, tem alguma coisa errada aqui nesse reino. E aí vem a parábola da dracma perdida, que a gente vai falar sobre ela, e depois da dracma perdida vem a parábola do filho pródigo. No filho pródigo, lembra, é aquele filho que falou, pai, me dá a herança, eu quero a minha herança agora, eu quero ir embora, eu quero aproveitar a minha vida. Aí ele não foi displicente, ele não errou o caminho por falta de atenção. Ele realmente quis ir por aquele caminho. Aí ele vai, quebra a cara, gasta todo o dinheiro, tem que ir lá comer a comida dos porcos, né? Aí tá bom, esse filho, ele era filho, ok? Aqui está falando de um filho. A simbologia é filho de Deus. Ele vai lá, gasta tudo, chuta o pau da barraca, põe o pé na lama, faz tudo de errado. Jesus deixou as 99 para buscar esse? Não, foi escolha dele. Ele chutou o balde, ele foi lá, ele fez tudo errado. Aí quem é que tem que voltar? Quem é que tem que encontrar o caminho de volta? É esse aí que quis a herança antes do tempo e gastou tudo ao seu bel prazer. Aí ele volta. Só que, olha só, ele volta e o que acontece? O pai recebe ele de braços abertos. Meu Deus do céu. Meu filho, que bom que você voltou. Mas ele teve que fazer o caminho de volta. Então, isso retrata muito sobre ser igreja e o tipo de crente que a gente tem na igreja.
Então, tem aquele que o pastor vai ter que ir lá buscar, porque se perdeu. Tem aquele que se perdeu porque quis e vai ter que voltar. E tem a dracma perdida, que é a história, é a parábola que envolve uma mulher. Então, vamos lá. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. As 3 parábolas, Jesus termina falando sobre a alegria de um pecador que se arrepende e volta a ter um relacionamento de intimidade com Deus, para viver aquilo que Deus tem. As 3 parábolas terminam desse jeito, celebrando a volta, celebrando aquilo que foi encontrado, celebrando aquilo que foi perdido. E aí é muito interessante que lá no estudo que eu fui fazer, diz que essa mulher perdeu a dracma por descuido. Então não foi displicência, não foi porque ela quis, mas foi descuido. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu já fui descuidada com as minhas coisas, com as minhas questões existenciais. Quantas vezes eu já fui descuidada com a minha casa, descuidada até com os meus filhos, descuidada com meu marido, descuidada com o meu trabalho, descuidada com a minha aparência, descuidada com a minha roupa. Dependendo do que você está passando, você vai para um lugar de descuido. Então, era isso que estava ali acontecendo com essa mulher, que fez parte dessa parábola que Jesus contou. Aí, eu vou ler aqui a explicação. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, que fala sobre essa dracma. Então, tem algumas coisas bem interessantes. Olha só. Uma dracma, 10 dracmas, tá? Então, uma dracma de prata era o equivalente a 1 denário romano e correspondia ao salário de um dia. Então, era uma moeda, tá bom? Uma dracma era uma moeda romana e uma dracma tinha o valor de um dia de trabalho. Então, ela valia muito. As 10 dracmas poderiam muito bem ter sido as poupanças dessa mulher, né? Então, se ela perdeu uma delas, ela perdeu o dinheiro, tá? A pobreza relativa em que a mulher vivia significava que esta perda era significativa. Mas aí o que ela vai fazer? Ela acende uma lamparina. A pequena casa israelita daquela época, ela não tinha janelas. De modo que mesmo durante o dia era necessário acender uma lâmpada para procurar uma moeda ou algum objeto. Então as casas eram escuras. Elas tinham no máximo uma janela e uma porta. Então o ambiente era escuro, por isso que ela precisa acender a lamparina. E aí o que ela vai fazer? Ela varre a casa. Era comum perder moedas entre as pedras no chão de uma casa, mas ao varrer, o que a mulher esperava? Ouvir o barulho que a moeda fazia. Por outro lado, muitas casas tinham o chão de terra, o que dificultaria a busca de uma única moeda. A parábola não menciona o estado civil dessa mulher, mas também não menciona o marido. Se ela era casada, muito interessante, as moedas estavam ao seu cuidado, uma vez que ela teria sido a responsável pela administração de sua casa. Se a mulher era viúva, teria direito à devolução do dote, tal como especificado no contrato de casamento. Além disso, ela receberia sustento de sua família ou comunidade, pois os bens do seu falecido marido teriam sido herdados por seus filhos. Por outro lado, quer fosse casada ou viúva, ela mesma poderia ter ganhado dinheiro através da venda de vegetais ou de produtos têxteis. Então, essa moeda poderia significar várias coisas. Ela poderia ter vindo por vários motivos. Quando ela encontra, ela reúne as amigas e as vizinhas e ela diz: alegrem-se. As moedas também poderiam ser as economias, poderiam estar amarradas juntas para serem usadas como colar. E nesse caso, se ela usasse aquelas moedas como um colar, ia indicar que ela era uma mulher casada. Por quê?
esse colar com as 10 dracmas tinha a mesma simbologia da aliança que a gente usa quando a gente é casada. Então, essa dracma poderia significar várias coisas. Essa mulher podia ser casada, ela podia ser viúva, ela podia ter trabalhado, ter conquistado aquelas dracmas, podia ser uma herança que ela herdou porque ela já era viúva. Várias coisas aqui poderiam significar. O fato é, ela tinha 10 e perdeu uma. Então, vamos lá. O que a gente aprende com a história retratada nessa parábola que envolve uma mulher? Porque aqui no Mariasa a gente conta bastante histórias envolvendo mulheres. Será que já descuidamos de algo que era importante para nós? Eu fico pensando lá na mulher. Ela perdeu 10 dracmas, estava no colar. Aí eu falei, olha, se eu tenho um colar, se eu tenho uma joia, se eu tenho um adorno, que eu perco alguma coisa daquele adorno, se eu perco, por exemplo, uma pedra de um anel, aquilo parece que perde valor. Parece que não é mais a mesma coisa. Eu olho para aquele objeto, é interessante isso, eu olho para aquele objeto e eu vejo que está faltando, mesmo que ninguém veja, está faltando uma só. Domingo eu passei por uma situação dessa. Eu escolhi uma blusa para usar. Quando eu coloquei a blusa e fui abotoar, estava faltando um botão. Aquele botão não comprometia o abotoamento da blusa, mas aquilo me incomodou. Eu falei, não vai dar tempo de eu procurar esse botão. Deve ter caído aqui em casa ou caiu em algum lugar, não vai dar tempo de eu procurar esse botão. Aí eu fiquei pensando ali, eu fiquei raciocinando, tá, mas o lugar, o botão que se perdeu não comprometia o decote na blusa. Eu podia ter usado a blusa, mas aquilo me incomodou. Eu falei, não vai dar para usar uma blusa que está faltando um botão. Provavelmente ninguém notaria que estava faltando um botão na blusa, mas eu notei. Eu sabia que estava faltando um botão na minha blusa. Então, eu penso que foi mais ou menos isso que incomodou aquela mulher. Embora, talvez, ninguém percebesse que estava faltando uma dracma naquele colar, uma moeda naquele colar, ela sabia. Porque ela sabia que ela tinha 10 dracmas naquele colar. A mulher não se conformou em perder uma dracma, mesmo tendo as outras 9. Essa dracma era valorosa para ela, pois nesse contexto, simboliza o quê? O que simboliza nesse contexto? Quando a gente olha para a ovelha que se perdeu, para o filho pródigo que foi embora e para a dracma perdida. Ela simboliza um ser humano que se perdeu. Em todos esses contextos, simboliza um ser humano que se perdeu. E por que a gente sabe que simboliza um ser humano? Porque todas essas parábolas terminam com festa, falando de arrependimento e de alguém que volta, de alguém que encontra, de alguém que se arrepende. Então, essa simbologia era para falar da nossa condição humana. Não estava falando do valor material daquela dracma. Estava falando de uma condição humana. E aí isso torna a coisa bem séria. O que eu posso ter perdido dentro da minha casa? A gente pode pensar em coisas bem difíceis de se pensarem. Por exemplo, alguém que tenha passado por um abuso dentro de casa. Um abuso sexual, um abuso de autoridade, uma relação abusiva dentro de casa. O que você perde daí dentro da tua casa, como humano? Você fica com a tua autoestima danificada, você perde dignidade, você perde honra, você se sente humilhada, porque você perdeu algo dentro da tua casa. Então, aqui não é propriamente sobre uma moeda que tinha valor e que se perdeu. É sobre aquilo que tem valor nas nossas vidas, sobre aquilo que nos qualifica como ser humano, e que, de repente, a gente perdeu. E, nesse caso, ela perdeu por descuido. Ela descuidou. Como ela descuidou, eu não sei. Mas ela descuidou. Eu não sei se ela manuseou errado aquele colar. Eu não sei se ela jogou aquele colar por algum motivo no chão. Não sei se ela arrancou porque ela estava com raiva. O fato é, ela descuidou daquilo e ela perdeu uma dracma. Mas ela tomou
todas as medidas para reaver aquela dracma. Ela falou, perdi, fui descuidada, vou procurar. Eu vou reaver essa dracma. Então, ela tomou todas essas medidas para reaver. E a semelhança disso, eu quero que você saiba que você tem grande valor para Deus. Nós temos grande valor para Deus. E Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de amar e nem de buscar você. Ele não se conforma quando a gente é descuidada, quando a gente se perde, quando a gente vai embora porque quer ir embora. Ele não desiste de nós. Mesmo nas relações humanas, que às vezes a gente pode desistir momentaneamente do outro e a gente desiste, porque a nossa condição humana faz isso, embora a gente não deveria fazer isso. Deus não desiste. Ele vai buscar. Ele vai sinalizar. Ele vai agir de alguma forma para nos trazer de volta. Seja por displicência, seja por rebeldia, ou seja por descuido. Ele continua se importando, ele continua indo atrás. Ela tomou medidas práticas para encontrar o que se perdeu. Gente, isso é muito importante. Para eu encontrar aquilo que se perdeu na minha vida, eu devo orar, eu devo colocar diante do Senhor, mas eu tenho que tomar medidas práticas. Eu não posso ficar parada. Eu vou ter que fazer alguma coisa com aquilo que se perdeu. Eu vou ter que orar, mas eu vou ter que buscar. Eu vou ter que entender o que é que eu tenho que fazer para reaver aquilo. Vamos supor que aquilo que eu perdi foi a admiração do meu marido, por descuido meu. Isso pode acontecer. Eu posso perder a admiração do meu marido por descuido meu. A partir do momento que eu tomar consciência de que eu perdi a admiração que ele tinha por mim por descuido meu, quem é que tem que fazer alguma coisa com isso? Sou eu. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Pode no meu trabalho. Eu posso ter perdido credibilidade no meu trabalho por um erro que eu cometi por descuido. Eu não quis cometer um erro, mas eu cometi um erro. Quem é que vai ter que correr atrás desse prejuízo? Sou eu. Por quê? Porque foi por descuido. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que falar, olha, me dá mais uma chance, eu vou refazer isso aqui, eu vou encontrar uma forma de consertar esse erro que eu cometi. Mas eu vou ter que ter consciência de que houve algo em que eu descuidei e eu vou ter que ter ações práticas para recuperar isso. A primeira ação prática que ela tem é acender uma lamparina. O ambiente era escuro, as casas daquela época eram escuras, não tinham muitas janelas e portas, então ela precisa acender uma lamparina, uma candeia. Para quê? Para procurar. E aí vocês viram, o chão poderia ser de pedra, e aí ela varrendo, né? Porque daí quando ela vai varrer, ela poderia ouvir o barulho. Mas se fosse de terra, poderia estar lá no meio de alguma coisa e ela não ia encontrar. Então, a segunda ação que ela tem é de varrer a casa. Isso quer dizer o quê? Gente, varrer a casa significa o quê? Vou fazer uma faxina na minha casa. Não é? Vou faxinar. Vou olhar cada cantinho. Vou lá com a minha lamparina, olhar todos os cantinhos escuros, vou varrendo, vou tirando o que há muito tempo eu não tiro, vou tirando o lixo, vou tirando aquelas roupas que eu não uso mais, vou fazendo uma faxina. Olho para o vidro e falo, meu Deus, lá não tinha muita janela, né? Era uma janela só, não dava tanto trabalho para limpar. Mas vamos lá, vamos limpar, né? Aqui, isso aqui. E ela começou, então, a fazer um faxinão na casa dela. Porque ela estava determinada a encontrar aquilo que ela tinha perdido. Isso nos mostra que é preciso ter coragem para mexer com muita coisa que pode estar ali sedimentada já. Pode estar sedimentada na nossa vida. Então, eu vou ter que vasculhar esses espaços. Eu vou ter que vasculhar esses espaços escuros e sem luz. Senão, eu não vou encontrar. Eu vou ter que mexer. Eu vou ter que mexer naquilo que eu não mexo há muito tempo. Eu vou ter que ir lá no quartinho escuro. Porque, quem sabe, foi lá que eu deixei algo perdido, uma memória. Eu deixei lá no cantinho escuro. Não quero mais lidar com isso. Coloquei embaixo do tapete. Quem nunca colocou uma sujeirinha embaixo do tapete? Está varrendo lá, fala, ai meu Deus, que preguiça de ir lá pegar o aspirador. Ai, deixa eu colocar aqui embaixo do tapete mesmo, amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu resolvo isso, e aí o que acontece? A sujeirinha fica lá.
Fica lá embaixo do tapete, daqui a pouco vai outra sujeirinha, daqui a pouco vai outra, até que um dia aquele tapete começa a ficar volumoso e você fala, meu Deus, eu vou ter que limpar isso aqui, não vai ter jeito, porque essa sujeira já está aparente. Mas é por quê? Por descuido. Eu deixei de cuidar da minha casa, eu deixei de ter zelo pela minha casa, eu deixei de amar aquele espaço. E aí eu paro de cuidar. Gente, eu já passei por isso. Foi horrível. Eu sempre fui muito organizada, com tudo. Muito organizada, casa limpa, organizada. Fazia faxina, quando não tinha diarista para me ajudar, limpava vidro, lavava banheiro, faxinão mesmo, escova, quibou, água sanitária. Tinha um negócio lá que eu usava que era bom demais, mas acabava com as minhas mãos e com as minhas unhas. Era cloro. Meu Deus, aquele negócio cheirava assim, dava até uma náusea. Mas vamos lá, vamos esfregar, vamos limpar. E gente, eu não conseguia. Só para vocês terem ideia, eu era daquela, hoje eu sou menos, mas eu ainda sou, mas eu era daquela que lavava a louça sabendo que a diarista ia no outro dia. Não deixava a pia toda arrumadinha, toda arrumadinha para a diarista. Eu arrumava a casa para a diarista que ia vir no outro dia. Meu marido falava isso, meu Deus, está arrumando a casa para a diarista amanhã? É mais ou menos isso. Então, olha só a neura, né? E aí, quando eu fui internada, que eu quase morri por causa do apêndice, o que aconteceu comigo? Eu perdi na minha saúde sais minerais, vitamina, a minha condição hormonal, tudo, e eu entrei numa depressão química. E eu tinha acabado de mudar para a casa onde eu moro. Acabado de mudar. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tinha toda uma casa para arrumar, tudo encaixotado, né? Quando você muda, o que você faz? Você leva tudo encaixotado. Eu tinha tudo para organizar. E eu era habituada nas minhas mudanças. Gente, 2 dias estava tudo no lugar. Marcava lá as caixas, que é 2 dias, trabalhando 24 horas do dia, se precisasse, sem dormir, sem comer. Mas em 2 dias minha casa estava arrumada. Tudo no lugar. E aí, mudo eu com aquela caixaiada toda para casa nova. E quem disse? Quem disse que eu conseguia arrumar qualquer coisa? Gente, hoje, quando eu lembro, eu falo, não era eu. Não é possível que eu passei por aquilo. Não era. Cadê a Dorquinhas? A Dorquinhas está aqui, que não me deixa mentir, né? Você lembra, Dorquinhas, quando você voltou lá, eu falei, venha ver a lavanderia. A minha lavanderia estava entulhada, não dava para ver o quanto aquela lavanderia é bonita. Eu amo a minha lavanderia, ela é grande, organizada, não dava para ver, ela estava entulhada. E tinha um lugar lá na minha casa, que é tipo um escritóriozinho, estava entulhado de caixa. Tinha um quarto que estava entulhado de caixa. E todo dia eu passava por aquelas caixas, parece que eu não via. Eu passava por cima daquelas caixas. Gente, eu vou dizer para vocês, mas eu me mudei em dezembro. Eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 4 meses, com aqueles entulhos espalhados na minha casa. Para quem arrumava tudo em 2 dias. Quando eu lembro daquilo, eu falo, não é possível. Não, e aí detalhe, eu não deixava ninguém me ajudar. Porque ainda tem isso. Além de eu estar descuidada, eu não queria que ninguém me ajudasse. Porque só eu sabia guardar onde precisava guardar. Então eu falei, deixa tudo aí, que quando eu tiver condições, eu vou arrumar. Marco, não, deixa, eu vou fazer para você. Calma. Não mexam em nada. Quando eu tiver condições, eu vou lidar com essa bagunça. 4 meses para lidar com a bagunça. 4. Quando eu olho para trás, eu não acredito. Falo, meu Deus do céu, quanto descuido. Tudo bem, tinha uma questão na saúde. Tinha. Mas será que eu não me deixei ficar nessa condição mais tempo do que o necessário? E aí, gente, sabe o que eu descobri? Que foi muito interessante. Eu não falava para uma pessoa que ela era descuidada. Nunca falei para a pessoa assim, cuida aí da tua casa, que tua casa está meio descuidada. Mas é óbvio que eu reparava se eu ia numa casa meio descuidada, né? Eu falava, nossa, está meio sujo aqui. Faz tempo que essa casa não vê uma vassoura, né? Não é a dos brinquedos espalhados pelo chão, não, viu, Sibeli? Você entendeu, né?
Mas sabe aquela casa que quando você entra, ela não tem um cheirinho, ela não, você vê que não há um cuidado com aquela casa. Não é aquela casa ocasionalmente bagunçada, porque você tem criança pequena, porque naquele dia não deu tempo de organizar as coisas. Não estou falando disso. Eu estou falando de alguém descuidado com a casa, mesmo, que às vezes a gente percebe que aquela pessoa é descuidada com a casa. Eu falava, meu Deus, eu não conseguiria viver num ambiente desse. Gente, eu consegui viver 4 meses. E sabe o que eu descobri nesses 4 meses? Que você se acostuma com a sujeira. Que você se acostuma com a desorganização. Falei, meu Deus, eu nunca mais vou reparar na casa de ninguém. Aqueles objetos, parecia que eles já estavam fazendo parte da decoração da minha casa. Eu não me importava mais com aquelas caixas no meio do caminho. Estava tudo bem. Estava tudo bem. O forno não estava funcionando, eu não sabia usar o forno. E aí eu não fazia nada no forno, porque eu não sabia usar o forno e eu também não estava com paciência, eu não estava com disposição para aprender a usar o forno. Gente, foi um período horrível. Mas eu tirei um grande aprendizado disso. Que é muito fácil você mudar de padrão, de ser uma pessoa organizada e limpa, para ser uma pessoa desorganizada e conviver com a sujeira. Eu estava convivendo ali com aquela desorganização. Com a sujeira nem tanto, porque a diarista ia lá, né, uma vez por semana e eu não deixava ela mexer em nada. Eu falava para ela assim, olha, daqui a pouco eu vou organizar tudo. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Eu lembro que quando eu comecei a organizar, eu falava assim para a diarista, você está vendo? Eu falei para você que eu era organizada, viu? Você está vendo? Ela falou, meu Deus, eu estava quase desacreditando que você era organizada. Eu falei, eu também. Eu também estava quase desacreditando que eu já tinha sido uma pessoa organizada. Então, é fácil você se perder em alguma coisa, na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu trabalho. É muito fácil. Se as coisas começarem a perder o sentido para você, talvez você se torne descuidada com aquilo que tempos atrás tinha tanto valor e de alguma forma, por algum motivo, deixou de ter valor para você. Então, isso nos mostra que é preciso ter coragem para a gente ir lá, reconhecer, vasculhar, acender a luz e lidar com aquilo que a gente deixou descuidar. Será necessário remover a poeira do tempo e os entulhos escondidos. A gente vai ter que fazer a faxina. E também, uma outra coisa que eu amo nessa parábola. Tem algumas traduções, essa que eu li não é essa tradução, que diz assim, ela procurou diligentemente. O que é procurar e buscar diligentemente? É até achar. É quando você usa a sua teimosia, enquanto eu não encontrar esse negócio, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de procurar. E foi isso. Ela foi determinada, ela foi diligente. Ela deve ter feito um monte de faxina naquela casa. Acredito que não foi um dia só. Acredito que foi o primeiro dia, aí ela acendeu a lamparina. Aí procurou com a lamparina, ficou cansada de procurar com a lamparina, no outro dia ela falou, não, hoje vou varrer. Varreu, aí depois falou, não, mas só varrer não vai dar, vou ter que fazer uma faxina. E assim ela foi. Ela buscou diligentemente encontrar aquilo que ela tinha perdido. Quanta persistência para se encontrar algo importante que se perdeu. E depois que ela encontrou, gente, não para nisso. Olha que maravilha. Depois que ela encontrou, houve grande alegria e celebração. Ela chamou as amigas, as vizinhas para compartilhar da sua alegria. É muito interessante. Eu fico pensando, meu Deus do céu, quando a gente encontra algo que estava perdido e que a gente encontrou, gente, é uma alegria. E você começa a compartilhar com todo mundo. Eu também tenho uma experiência dessa, recente. Ai, gente, eu acho que eu já cometi todos os erros que uma pessoa pode cometer. Displicência, descuido, rebeldia, que tudo. Ó, Jesus realmente tem muita paciência comigo. Porque de tudo quanto é pecado, de tudo quanto é erro, eu tenho um exemplo meu. Eu falo, Senhor, não é possível. Como é que o Senhor tem tanta paciência comigo? Porque tudo de errado que eu vou falar, eu falo, meu Deus, eu me encaixo. Isso já aconteceu comigo. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo.
Eu lembro uma vez, vou lembrar aqui, eu lembro uma vez que eu, quando vim ministrar, eu falei, gente, hoje eu vou falar de adultério. E aí umas mulheres contaram para mim, hoje a mensagem não é para mim. Aí eu começo a falar de adultério, daquilo que a gente adulterou na nossa vida, não necessariamente de adultério contra o nosso marido. E aí as mulheres, ai meu Deus do céu, está encaixando. Aquilo que eu adulterei, que não necessariamente é uma traição, mas que eu permiti que fosse adulterado na minha vida. E aí eu começo a falar disso. Também me encaixava lá. Aí tá. Aí eu vou contar para vocês a história de celebrar aquilo que foi perdido. Eu estou usando aqui, eu já contei a história dessa correntinha. Eu tenho uma correntinha de ouro que ela tem um diamante. E eu ganhei essa correntinha num momento muito especial da minha vida. Muito. Por quê? Porque envolveu o conserto de uma injustiça que eu tinha sofrido. Também já sofri injustiça. Eu tinha sofrido uma injustiça. Eu tinha sofrido uma desonra que me machucou muito, 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 muito. E essa correntinha de ouro com um diamante, ela simbolizou um conserto, mas mais do que isso, ela simbolizou um presente do próprio Pai para mim, porque foi assim que eu recebi ela. Eu recebi ela num momento em que houve um conserto muito grande e que a pessoa que me entregou, ela falou, olha, esse presente não é meu, esse presente não é nosso. Esse presente envolveu várias pessoas. E a pessoa falou para mim, olha, esse presente não é meu, esse presente é nosso. Mas eu preciso que você entenda que quem está te dando esse presente é o Pai. O Pai que te ama, o Pai que não falha. Então, essa correntinha, ela significa muito para mim. Muito, porque ela simboliza, de forma simbólica, um presente do meu Pai. Do meu Pai eterno, que não falha comigo. É uma simbologia, não é pelo valor que ela tem, até porque eu nem sei quanto ela custou. Eu só lembro da minha amiga dizendo assim, esse diamante custou bem caro. Falei, nem precisa me contar quanto foi. Mas ela falou isso, a gente tinha intimidade e ela me falou isso. E aí tá bom. São duas correntinhas muito simbólicas para mim, essa e uma que eu ganhei da minha mãe. E uma que eu ganhei do meu marido. Mas a que eu ganhei do meu marido, eu tenho medo de usar ela às vezes, porque ela é delicada de um jeito, ela prende o pingente dela de um jeito que é bem fácil eu perder. Então, eu uso ela, assim, em ocasiões bem especiais e que eu sei que eu vou ter que tomar bastante cuidado. Não é uma que eu posso usar, assim, no meu dia a dia. Aí, tá bom. Aí, o que aconteceu? Um dia, eu fui ao shopping sozinha. Às vezes, ninguém quer ir no shopping comigo. Eu fui no shopping sozinha lá em Porto Alegre. Eu amo, assim... Amo, não, mas eu gosto muito de chopetar, né? Eu falo, vou chopetar, passear nas lojas, tomar um café, né? Ver roupa, ver gente, eu gosto. Às vezes vou lá, não compro nada, mas experimento um monte de coisa, vejo o que está nas vitrines, enfim. E eu fui no shopping nesse dia, e aí eu entrei numa loja lá, e eu fui experimentar uma roupa. E, curiosamente, naquele dia eu não comprei nada, mas eu experimentei uma roupa. E tá. Quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tinha perdido a minha correntinha. Gente, me deu uma tristeza, uma vontade de chorar. Eu falei, eu não acredito que eu perdi a minha correntinha. E por que eu estou falando que eu entendo quando falam que na situação dessa mulher ela perdeu por descuido? Porque é muito interessante. Eu lembrei, eu falei, eu perdi essa correntinha no shopping. Eu tinha certeza que eu tinha perdido ela no shopping, certeza absoluta. Só que quando eu fui vestir a correntinha, quando eu fui colocar ela no meu pescoço, eu estava em casa, olha só como é que eu lembrei. Eu lembrei que eu fui descuidada em fechar ela. Eu sabia, eu não sei por que eu sabia que eu não tinha fechado ela direito. Eu falei, meu Deus. Sabe quando você olha, você volta para aquela cena, e eu tive a impressão mesmo que o Espírito Santo tinha falado comigo, você não fechou bem a correntinha. Mas eu negligenciei. Eu fui descuidada. Eu não dei ouvido àquela sinalização. E quando eu cheguei em casa, que daí eu chego em casa, normalmente eu chego em casa, tiro toda a roupa, tiro o anel, tiro as correntinhas e gosto de colocar um pijama. Eu vi que a correntinha não estava no meu pescoço.
E eu fiquei arrasada, arrasada. Mas o que me deixou mais arrasada não foi por ter perdido a correntinha em si, mas foi porque eu me dei conta que eu fui descuidada. Eu falei, meu Deus, por que eu não fechei ela direito? Por que eu não vi? E tá. E aí perdi e fiquei com aquilo na cabeça. Não é tão simples, né, a gente sair daqui para o shopping. Às vezes eu levo 3 meses para ir lá no shopping. Só que eu pensei comigo, se eu perdi... Não, e eu orei. Olha que interessante. Como Deus falou comigo nesse texto. Eu orei, eu pedi perdão. Eu falei, Senhor, eu sei que eu fui descuidada, me perdoe. O Senhor me deu esse presente. O Senhor usou pessoas para me dar esse presente. E eu fui descuidada, eu perdi um presente valioso que o Senhor me deu. Eu pedi perdão, eu chorei. Só que detalhe, eu não contei para ninguém. Eu não contei para meu marido, eu não contei para minha filha, eu não contei para minha nora, eu não contei para minhas amigas, eu não contei para ninguém que eu tinha perdido a correntinha. Por quê? Eu tinha vergonha de contar que eu tinha perdido. Porque eu ia ter que contar que eu perdi por descuido. Falei, é melhor eu ficar quieta, vou ter que lidar com isso. Mas eu pedi perdão a Deus, mas eu não contei para ninguém. Então eu entendo que essa mulher, ela pode não ter contado para ninguém, porque ela estava com vergonha de ter perdido a dracma dentro da casa dela. Ela sabia que tinha perdido dentro da casa dela. Ela sabia. Porque, gente, ela podia ter perdido na rua. E eu sabia que eu tinha perdido no shopping. Eu sabia onde eu tinha perdido a correntinha. Porque se ela estivesse na minha casa, eu ia encontrar. Se ela estivesse no carro, eu procurei no carro. Não, vai ver, caiu no carro. Não, não caiu no carro. Procurei lá em casa. Não, eu falei, eu perdi ela no shopping, eu não vou encontrar nunca mais. Não vou encontrar nunca mais. Mas eu orei, pedi perdão. E aí eu pensei assim comigo, a próxima vez que eu for no shopping, eu vou lá na loja perguntar se eles encontraram uma correntinha e eu vou lá no lugar do shopping onde vão as coisas, os achados e perdidos. Eu pensei comigo. A próxima vez que eu fui no shopping, eu fui com meu marido. Ele foi comigo. E aí eu falei, eu não contei para ele que eu perdi a correntinha. Como é que eu vou falar para ele agora que eu vou lá ver se eu acho a correntinha? Falei, não vou ficar quieta. E isso foi 1 mês depois. Aí voltei. Gente, passaram-se mais 2 meses. Foram 3 meses depois do dia que eu perdi a correntinha. Aí eu fui para o shopping de novo, sozinha. Aí eu estava lá, e eu falei, Senhor, foi por descuido, mas se essa correntinha estiver aqui, me ajuda a encontrar. Me ajuda. Gente, isso virou motivo de oração na minha vida. Parece bobo, né? Mas é. Aí cheguei lá no shopping, fui na loja primeiro. Aí fui lá, falar, pergunta lá para o gerente. Perguntei para o gerente, ele falou, olha, a gente guarda os objetos aqui na loja por 1 mês. Mas espera aí que eu vou ver se está aqui. Aí ele foi lá, tal, levou uns 10 minutos, voltou, ó, não tem nenhuma correntinha aqui. Eu falei, tá bom então. Aí eu falei, agora vou lá nos achados e perdidos. Aí fui lá. Você bate numa portinha, os achados e perdidos lá do shopping, ele é bem seguro, assim, né? Eu acho que por questão de roubo e tudo. Por quê? Porque lá tem objetos de valor. E aí veio o homem, aí eu falei para ele assim, eu falei, moço, olha só, eu acho que eu perdi uma correntinha aqui no shopping. Olha como é que você fala, eu acho que eu perdi uma correntinha aqui no shopping. Ele falou, você sabe quando? Eu falei, olha, eu acho que tem 1 mês e meio, mais ou menos. Ai, olha eu, fazia uns 3 meses. Aí eu falei, ai meu Deus, acho que faz 1 mês e meio, 2. Aí ele falou, como é essa correntinha? Me descreve. Aí eu falei, ela é um cordãozinho, fininho, de ouro, e ela tem uma pedrinha. É só isso. Aí ele falou, tá bom, vou lá procurar. Aí ele vai, passa 10 minutos, ele volta, sem nada na mão. Aí me deu até um pavor. Falei, nunca mais eu vou encontrar essa correntinha. Ele volta, e aí ele mostra o celular dele para mim, uma foto. Ele, é essa correntinha? Ele me mostra a foto do objeto. Meu Deus, é a minha correntinha? Moço, é essa. Cadê ela? Ele falou, olha, você está vendo a data? Eles têm um registro. Ele falou, faz 3 meses que você perdeu essa correntinha aqui no shopping. Então, assim, eu vou levar um tempo para encontrar ela. Falei, não, moço, leve o tempo que levar. Eu vou ficar sentadinha aqui esperando você trazer a minha correntinha. Gente, quando ele chegou com a correntinha, eu até chorei. Não pelo valor, mas por quê? Porque eu tinha sido descuidada, porque eu achei que eu não tinha valorizado um presente que eu ganhei, entende? Então, um monte de emoções passou pela minha cabeça. E aí,
Gente, vocês não vão acreditar. Vocês vão acreditar. Eu peguei a correntinha, eu entrei no carro. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Liguei para meu marido. Falei, amor, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu vou te contar a história e vou te contar o que aconteceu. Eu achei. Ele, 3 meses depois, eu falei, 3 meses depois a correntinha estava aqui. Aí eu contei. Aí eu contei para minha filha, daí eu contei para minha nora, daí eu contei para um monte de gente. Falei, gente, eu achei a correntinha. Então, eu me identifiquei demais com essa parábola. Eu falei, realmente, ela perdeu essa dracma por descuido. Eu sei o que é a gente perder alguma coisa por descuido. Mas não tem a ver com a questão material. Porque o que me deixou triste é que eu tenho certeza que Deus tinha sinalizado para mim que eu não fechei direito. Então eu fui descuidada. Eu não dei ouvidos à voz do Espírito Santo. E aí eu fico pensando, e não foi a primeira vez, gente, que eu não dei ouvido à voz do Espírito Santo. Não foi. Inúmeras vezes eu já não dei ouvido à voz do Espírito Santo. Mas e você? Você tem negligenciado a voz do Espírito Santo na tua vida, na tua rotina e no teu dia a dia? E deixado que algumas coisas se percam por descuido, por não ouvir a voz dele falando com você? Porque, gente, muitas vezes isso acontece com a gente. A gente perde alguma coisa por descuido, como essa mulher. E aí estou eu hoje aqui, compartilhando com vocês da minha alegria. E aí depois eu fiquei pensando, quantas coisas que quando eu encontrei, eu compartilhei com quem eu amo, com as minhas amigas. E aí eu lembro daquele texto, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Mas sabe o que eu já descobri na minha caminhada também com Deus? Que é muito mais fácil você chorar com quem chora. A gente orou aqui pela Aline, não foi? A história da Aline envolve uma perda gigantesca. Não é possível mensurar a perda de um filho. A Cacá tinha 7 anos, né? Não é possível mensurar a perda de uma filha de 7 anos. Não dá. A não ser que você tenha passado por essa dor. Mas não dá. Não tem como mensurar essa dor. Mas não é fácil chorar com uma história dessa? É fácil. É muito fácil você ver uma mãe chorando. É fácil. Eu passei por uma situação com um casal de pacientes meus, não são daqui. E eles perderam um bebê com 38 semanas. 38 semanas. O bebê dela mexeu às 6 da manhã. O bebê dela mexeu às 4 da manhã. Uma coisa assim, não vou lembrar exatamente. O bebê dela mexeu pela última vez às 6 da manhã. 6 da manhã o bebê dela mexeu. E 9 da manhã, quando ela saiu da cama, o bebê dela não estava mexendo. E ela estranhou. A médica falou, come algum açúcar, alguma coisa, né? Dá uma balançada aí na tua barriga, daqui a pouco ele acorda e vai mexer. Porque o bebê mexe menos no final da gestação. O bebê não mexeu, a médica falou, vai para o hospital. Chegou no hospital, quando ela foi fazer o exame, o bebê estava morto dentro do ventre dela. Ela fez um parto cesárea de um bebê perfeito, que nasceu perfeito, lindo, com 4,1 kg, 38 semanas, que mexeu pela última vez às 6 da manhã, e 9 da manhã ele morreu no ventre dela. Dá para mensurar uma dor dessa? Não dá. Qual foi a única coisa que eu tive condições de fazer com aquele casal? Chorar. Eu não tinha, o que eu ia falar para eles? Mas é muito difícil se alegrar com os que se alegram. Eu já descobri isso também. Às vezes a gente vai compartilhar uma grande alegria e a pessoa fica assim para a gente, nossa, você ficou feliz porque você achou uma correntinha que você tinha perdido? É isso? A tua história é isso? Mas ela chamou as amigas, ela chamou as vizinhas e ela fez uma grande festa. Ela, olha, deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha perdido algo aqui na minha casa, eu perdi uma dracma, mas eu busquei diligentemente até encontrar e eu achei. Deve ter alguma amiga ali que falou, ai meu Deus, eu não acredito que ela me fez sair da casa dela, para vir aqui na casa dela, para ela me falar que ela perdeu uma dracma e achou. Vocês acham ou não que teve alguma amiga que pensou isso? Vocês acham ou não que teve alguma vizinha que pensou isso? Mas ela não deixou de se alegrar.
Então, deixa eu dizer uma coisa para você, que você não pode deixar que roubem de você, que você não pode deixar que se perca. Nunca deixem que roubem a sua alegria. Nunca. Nunca deixe uma pessoa desqualificar aquilo que é importante para você. Nunca. Porque muitas vezes a gente vai compartilhar algo que é tão importante para a gente. E a pessoa olha para a gente e diz assim, ela não diz, né? Porque ela não tem coragem de dizer. Não tem coragem de dizer, nossa, Márcia, mas é isso? Mas é verdade. Às vezes, uma amiga, uma vizinha vem contar, ou às vezes ela nem conta, gente. Você vê lá que a vizinha chegou, vou usar uma coisa material. Ela chegou com um carro zero que ela ganhou do marido. E aí você fala, meu Deus, será que tinha dinheiro para comprar esse carro? Será? Meu Deus, ontem estava andando a pé e agora está com esse carro zero, com laço. Tinha até laço vermelho no carro. A gente já vai logo. Meu Deus, morava de aluguel até ontem, agora mora nessa casa. Meu Deus, nunca saiu do Brasil, agora está lá na Disney. Meu Deus. Não é assim? Em vez da gente dizer, meu Deus, que alegria. Gente, olha, eu tenho vários defeitos. Mas, olha, esse negócio de não se alegrar com quem se alegra é um defeito bem difícil para mim. Porque eu amo ver as pessoas ganhando, viajando, amadurecendo, crescendo. Eu amo, eu celebro muito isso. É por isso que eu sou psicóloga, né? Porque senão, pelo amor de Deus, eu tenho que celebrar a maturidade, as conquistas, as alegrias. Mas, gente, como é difícil a gente se alegrar com quem se alegra. É muito difícil, porque vai envolver o quê? Inveja, ciúmes, maledicência, um montão de coisa. É muito difícil. E, na verdade, tudo que a gente quer, como cantou aquela música, é atirar a primeira pedra. É isso que a gente quer. Aquela mulher adúltera, ela era crente, tá, gente? Porque eles não iam aplicar uma lei de Moisés a uma mulher que não fosse crente. Então, ela crente, ela ia para a sinagoga. E aí ela foi pega em adultério. E a mulher que era pega em adultério tinha que ser apedrejada. E aí, está Jesus lá, e aí colocam Jesus numa emboscada de novo, né? E aí, Jesus, o que diz a lei de Moisés? Que a mulher precisa ser apedrejada se ela for pega em adultério. E aí Jesus diz assim, pois é, então, vamos lá, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Pode atirar. E aí eles começam a soltar as pedras. E vão embora, e Jesus fica. E aí ele vai dizer para aquela mulher, mas ele vai dizer para aquela mulher, você não foi condenada pelos seus pecados, você foi perdoada. Mas faz um favor para mim, vê se vai e não peca mais. Não volta para esse lugar de pecado. Então, e aí eu fico pensando, as amigas da mulher adúltera, será que se alegraram? Porque ela não foi apedrejada? Ou estavam lá para assistir o apedrejamento dela? Ah, mas eu tenho certeza que tinha um monte lá para assistir o apedrejamento. Por quê, gente? Porque a nossa tendência é para isso. É para o mal. E se você não tiver consciência que a sua tendência é para o mal, você não vai conseguir ter consciência daquilo que o Espírito Santo está fazendo e está trabalhando na sua vida. A gente não vai ter consciência. E a gente vai precisar ter consciência para ir lá e procurar o que foi perdido. Gente, não dava para eu culpar ninguém por eu ter perdido uma coisa que tinha valor para mim. E às vezes a gente quer dar uma culpadinha no outro, né? Quantas vezes fala lá para o marido, meu Deus, não estou achando isso, você pegou e não colocou no lugar. E aí você vai ver, foi você mesma que pegou e não colocou no lugar. Por quê? A nossa tendência é sempre responsabilizar o outro. Essa mulher não responsabilizou o outro. Ela falou, eu perdi na minha casa, eu vou encontrar. E foi isso que ela fez. Chamou as amigas, celebrou, compartilhou da sua vitória. E a parábola finaliza comparando essa alegria da mulher com a alegria que há no céu quando um ser humano perdido encontra Jesus. É assim que a parábola termina. Que há mais festa no céu por um perdido que se arrepende, do que por aquela mulher que encontrou a dracma perdida dentro da casa dela. Mas ela teve que encontrar dentro da casa dela. O que eu quero trazer
para esse contexto é uma reflexão muito importante. O que se perdeu na sua história? O que se perdeu na sua história? Se eu olhar para a minha história, muitas coisas se perderam na minha história, muitas. Muitas delas por ignorância, muitas delas por falta de consciência, muitas delas por depressão, muitas delas por eu não ter condições de buscar aquelas coisas, mas muitas delas por descuido. Por eu não estar atenta a um conselho, por eu não estar atenta à voz do Espírito Santo, por eu não estar atenta à experiência do outro, que pode me ensinar muito. Então tem coisas que a gente perde por descuido, tem coisas que a gente perde por displicência, tem coisas que a gente perde por rebeldia, mas tem coisas que a gente perde por descuido. O que se perdeu na sua história que você já tenha se esquecido? Você esqueceu o que perdeu, você nem lembra mais que você perdeu. O que se perdeu dentro de você? O que se perdeu dentro de você? A Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então ele habita aqui em nós. Aquelas que receberam e que têm Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita dentro da gente. Gente, uma coisa habitando dentro da nossa casa, para a gente não ouvir a voz de quem habita dentro da nossa casa, só se realmente a gente for descuidada. Porque ele está falando, mas eu estou ignorando aquela voz. Mas o que se perdeu dentro de você? A esperança, a fé, o amor, os seus sonhos. Aqueles sonhos que você tinha quando você era criança. Aqueles sonhos que até roubaram de você por qualquer outro motivo, mas você se descuidou deles. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não vai dar para a gente responsabilizar o outro a vida inteira pelos nossos descuidos. Eu não posso ficar responsabilizando meu pai, minha mãe, a tia, o avô, o cachorro, o veterinário. Não vai dar para culpar o outro a vida inteira pelos nossos descuidos. Eu vou ter que assumir a responsabilidade para eu poder buscar aquilo que foi perdido. E se algo foi perdido, não vai ter jeito. Eu vou ter que buscar. Eu vou ter que encontrar. O que se perdeu dentro da sua casa? As relações, a intimidade, a amizade, a alegria de estar perto de quem você ama. O que se perdeu dentro da tua casa? Se perdeu dentro da tua casa a disposição para perdoar e reconstruir relacionamentos e construir uma nova relação, a disposição para buscar aquilo que foi perdido ou destruído, você perdeu a disposição para buscar, a disposição para construir algo novo. Todas nós temos algo que se perdeu em algum momento. E nós precisamos perguntar ao Espírito Santo. Porque tem coisas, gente, que é para deixar mesmo, que a gente perdeu e não é mais para estar lá. Mas tem coisas que a gente perdeu por descuido, que não era para a gente ter perdido. E essas coisas vão precisar ser achadas. Mas qual é a boa notícia? Você não está sozinha para encontrar. A lamparina tem uma simbologia muito importante. Tudo aquilo que simboliza luz, simboliza Jesus. Jesus é a luz. Ele é aquele que ilumina os nossos caminhos. Ele é aquele que ajuda a gente a encontrar aquilo que foi perdido. Por isso que a gente precisa conversar com Ele. Por isso que esse movimento fala de estar aos pés de Jesus. Porque Ele coloca a luz no nosso caminho para que a gente possa encontrar aquilo que foi perdido. E mais do que isso, Ele vai dar uma caminhada nova. Mas a gente vai ter que lidar com os nossos descuidos. Se a gente não lidar com os nossos descuidos, a gente não vai poder consertar. Muito recentemente eu tive um descuido. Com a minha filha e com o meu filho eu já tive vários. Mas eu tive um descuido que me doeu muito com o meu filho. E, gente, isso é muito recente. Muito recente. Eu falei algo que eu não deveria ter falado. E sabe quando você fala algo que você não deveria ter falado? E na hora, você fala, eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que isso saiu da minha boca. Na hora. Só que eu não tive coragem de fazer um conserto na hora.
Mas aquilo começou a me incomodar tanto, e era dia de culto, era domingo. E aí a gente veio para o culto e tal. Gente, enquanto eu não fui lá fazer o concerto, não deu certo. O Espírito Santo sinalizava, vai lá, vai lá, vai lá. E eu justificava, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Ele vai entender que não foi isso que eu quis dizer. Sabe quando você fica justificando na tua mente? Até que uma hora eu falei, não vai dar. Fui lá, fiz o concerto. Falei, olha, eu falei uma besteira, eu não devia ter dito o que eu disse. Me perdoe. Você me perdoa? Te perdoo, mãe. Eu falei, não, mas você está entendendo, eu preciso que você entenda que eu não deveria ter dito o que eu disse, porque eu não penso no que eu disse. Eu não acredito naquilo que eu disse. Eu não estou pedindo perdão porque eu falei algo que eu somente fui descuidada. Não, eu falei uma besteira. Eu falei algo, saiu uma mentira da minha boca. Tá bom? Entende? Então, gente, tem que ter muita coragem para fazer isso. E tem que ter um reconhecimento muito grande de quem nós somos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito aquele concerto, se eu não tivesse buscado consertar aquilo no que eu me descuidei, no que eu falei, eu teria perdido muito no meu relacionamento com ele. Muito. Eu já fiz vários concertos com a minha filha também. Vários. Ai, falei que não devia ter falado. Me perdoe, eu não queria falar isso, eu não penso isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha, gente, depende. Às vezes eu posso simplesmente ser descuidada e falar algo num momento ruim, que não é exatamente aquilo que eu penso. Eu posso falar por maldade. Eu posso falar para ferir. Eu posso falar para justificar alguma coisa. Mas você vai ter que entender em você porque você foi descuidada com algumas coisas que você não deveria ter sido descuidada. Então, o meu desafio para vocês, para nós, é que a gente saia desse culto hoje, tendo em mente essa parábola que Jesus usou para dizer assim, olha, se você descuidou de alguma coisa, busque diligentemente encontrar. E busque até encontrar. Porque eu vou te ajudar a encontrar. Eu vou te ajudar a encontrar. Ele me ajudou, gente, numa coisa boba, simples. Ele me ajudou. Ele vai ajudar você a encontrar. Mas você precisa estar atenta à voz do Espírito Santo. Para que você possa fazer concertos rápidos. Às vezes a gente demora demais para buscar aquilo que foi perdido. Para encontrar aquilo que foi perdido. Então, a minha oração nessa noite, por nós, é que o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração, onde nós temos sido descuidadas com aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, com aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações, no que nós temos sido descuidadas. Amém? Então, se você quer orar junto comigo, fique em pé onde você está e nós vamos fazer essa oração juntas. Para que a gente possa diligentemente encontrar aquilo que foi perdido. Amém? Fazer os concertos necessários. Varrer a casa, fazer uma faxina, acender a luz dos lugares escuros, mas encontrar aquilo que foi perdido, que nós não deveríamos ter perdido, que nós perdemos por descuido. Pai, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra é viva, ela ministra ao nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai, porque isso mostra o quanto o Senhor não desiste de nós, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente é rebelde, mesmo quando a gente é descuidada, mesmo quando a gente é displicente, Senhor. A Tua palavra mostra que o Senhor não desiste, mas, Senhor, nos ajuda também a não desistir de viver aquilo que o Senhor tem para a gente. E a nossa condição é humana, Pai. A nossa condição é falha. E a gente precisa lidar com essa condição para não desistir. Então nos ajude. Nos ajude a ouvir a Tua voz, a responder ao Teu chamado, a estar atenta e fazer os concertos necessários, Pai. A encontrar aquilo que foi perdido. Pai, eu quero declarar uma palavra de vida sobre a vida dessas mulheres. Que tudo aquilo que foi perdido,
e que precisa ser encontrado, será encontrado. Tudo aquilo, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre a vida delas, que elas vão estar cada vez mais atentas à voz do Teu Espírito Santo, que nós não vamos demorar para ouvir a Tua voz, Senhor, e para obedecer, e para nos rendermos àquilo que o Senhor tem, porque, Pai, é fato que toda vez que a gente se rende àquilo que o Senhor está direcionando, nós temos motivos para celebrar, para chamar as amigas, para chamar as vizinhas e dizer: eu encontrei aquilo que estava perdido. E isso, Pai, vira testemunho e inspiração na vida de outras mulheres, para que elas também, Pai, não desistam de buscar aquilo que foi perdido e que precisa ser encontrado. Então, Pai, nos leva para esse lugar de intimidade, esse lugar de conserto, esse lugar de amizade com o Senhor, Pai, que nos torna completamente receptivas à Tua voz, ao Teu ensino, Senhor, para que sejamos disciplinadas, insistentes e diligentes em buscar aquilo que foi perdido. E, Pai, se aquilo que foi perdido foi roubado de nós, porque muitas vezes, Senhor, aquilo que foi perdido foi roubado, não permita mais que o diabo venha ter vitória, Senhor, e venha roubar de nós aquilo que o Senhor nos deu. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor, na Tua graça e misericórdia, nos ajude a encontrar de novo e a recuperar aquilo que foi perdido. É a nossa oração, agradecidas em nome de Jesus, amém. Amém? Você tem alguma dúvida de que Ele vai te ajudar a encontrar o que foi perdido? Ele vai te ajudar, amém? Então começa a procurar. Se está dentro da sua casa, começa a procurar, amém?